tomografia espectral, que há de novo, né? Pensando assim num timeline, a Philips ela começou o primeiro equipamento instalado no mundo em 2016. Então, já tem essa história de espectral há muitos anos e desde 2016 nós começamos a implementar no mercado sobre a tomografia espectral. Mas para isso, eu queria comentar um pouco sobre o conceito, né? O que é um espectro, né? Vocês já perceberam que eu sou fã do Pink Floyd, Dark Side of the Moon, né? Que é o prisma. Quando a gente fala em espectro, a gente está falando a partir de uma fonte de energia, de um ponto focal, né? De uma luz. Quando essa luz ela atravessa um prisma, ela me resulta num espectro, né? Então, a gente pode fazer analogia com arco-íris, que é a luz do sol, quando reflete na água, que ele cria o arco-íris. Então, esse é um espectro de resultado, né? E aí, desde quando foi lançada a tomografia espectral, já tinha no mercado também outras tomografias, métodos que a gente chamava de dupla energia. Então, para a gente começar a trabalhar, vamos explicar um pouquinho a diferença, né, que a gente trabalha em relação a dual source, né? Quando a gente fala de dupla energia, que as empresas já estão trabalhando com espectral, existem formas de você adquirir o resultado espectral. Então, a primeira forma de dupla energia, a gente está falando de um equipamento que ela trabalha com dois tubos. Eu tenho que acionar esse protocolo para ele ligar o tubo, sendo com uma aquisição com 80 kV e a outra aquisição com 140 kV, né, onde ela vai ter que fazer a aquisição durante a rotação, tá? A outra tecnologia a gente chama de Dual KV Switch, que ela trabalha com um único tubo, porém esse tubo, conforme ele vai fazendo a rotação, ele vai alterando o KV entre 80 e 140. E a terceira tecnologia de dupla energia é o Dual Spin, que é uma aquisição com 80 kV para a máquina, volta e ela faz a outra com 140 kV. Todas essas três tecnologias, a gente está falando que a tecnologia está baseada na fonte de energia. Ela precisa de dois tipos de energia penetrando no paciente para ser atenuado, para ser sensibilizado no detector, para ele formar a dupla energia, tá? Não são aquisições simultâneas, e sempre precisa de um médico decisor para trabalhar. Então, como é que as empresas trabalham? Eu posso ser dono da instituição e determinar que alguns protocolos trabalhem com a dupla energia ligada, tá? Mas o paciente que ele faz uma tomografia convencional, que não aciona a dupla energia, uma vez feita a aquisição, eu não consigo reconstruir retrospectivo essa imagem com dupla energia. Eu tenho que convocar o paciente uma vez mais e fazer uma dupla energia numa segunda aquisição. Além de tudo isso, existe um delay, tá, entre a imagem feita com 80 kV e 140 kV, que a gente está falando em torno de 66 milissegundos, tá, entre uma imagem e a outra. Pensando nessa evolução, a Philips veio com uma geração de tecnologia espectral, que é uma tecnologia que ela trabalha com um único tubo de raio-x. A gente pode trabalhar com 100 kV, 120 ou 140 kV. Porém, o que vai fazer essa diferenciação é o meu detector. 90 semanas para nascer. Eu Ele tenho. coloca a bolsa história, ele costura outra. Aí ele. Opa, alguém tá. Eu tenho dupla camada de detectores, tá? Que ele vai fazer essa absorção dos fótons de alta e baixa energia. Então, o meu detector consegue diferenciar a diferença dos fótons. Então, isso é uma tecnologia baseada na camada de detectores, e a próxima geração é o meu photocounting, que ele vai mudar de dupla camada para 5 camadas. Tá? Isso está no forno, está quase saindo aí para o mercado, mas o nosso foco hoje aqui vai ser a espectral, que já está aí desde 2016. São sempre aquisições simultâneas, é um resultado 100% espectral, e mesmo que eu não faça aquisição, que eu não pergunte para a máquina, que eu fale assim, olha, eu quero que você reconstrua
partes moles, parte óssea, e eu quero um resultado espectral, mesmo que eu não solicite durante a aquisição, eu posso fazer isso retrospectivo, eu não preciso reconvocar o paciente uma vez mais. Então, isso também vai fazer com que o médico não precise estar ali para decidir se vai fazer com dupla energia ou não, porque 100% espectral, ele não tem como eu não ter o resultado espectral, porque ele é 100% espectral. E a diferença é que o tempo entre uma imagem de baixa energia e outra energia, os fótons, nós estamos falando em mais ou menos em 10 nanosegundos, comparado com 66 milissegundos. Então, como é que funciona essa tecnologia? Tá? O Dual Source, se eu falar, eu quero fazer com dupla energia, ele vai ligar, vai rodar a máquina dessa forma. O KV Switch, ele vai trabalhar dessa forma, alterando KV 180 a 140, e o Dual Spin, ele vai fazer essas duas voltas. Já o Dual Detector, que é o espectral, um giro, ele já tem todo o resultado espectral. Então, como é que funciona aqui, né? Da mesma forma que a gente faz qualquer tomografia. Não existe nenhum workflow diferente a não ser você estar com o protocolo habilitado para fazer a reconstrução espectral. Caso você não faça isso, você vai ter que ir no seu Raw Data e você vai estar trabalhando com a reconstrução espectral. Então, eu tenho dupla camada de detectores, tá? Sendo que a parte superior ele vai ler a baixa energia dos fótons de baixa energia e a parte inferior de alta energia. Eu até procurei um conversor de milissegundos para nanosegundos e eu cheguei nesse número aqui, né? Quando eu coloquei 60 milissegundos para nanosegundos, deu esse número aqui extraordinário, né? Eu nem sei falar esse número aqui, mas em 6 milissegundos fica 6 milhões de nanosegundos. Então, assim, é uma diferença muito rápida para a gente poder ter o mesmo ponto de aquisição. Então, falando aqui um pouquinho, né, baixa e alta energia, como é que funciona isso? Então, o detector convencional, tá, ele vai ter o seu cintilador, que os fótons, tá, de alta e baixa energia, eles vão passar, porém, o meu detector convencional, ele só vai absorver essa energia de alta densidade, onde ela vai ser transformada em luz para passar no meu fotodiodo, tá? Para ser transformado em sinal analógico para sinal digital, né? Famosa transformada de Fourier. Quando eu trabalho com a minha dupla camada de detector, os meus fótons de alta e baixa densidade, eles são absorvidos por diferentes detectores, que ele também vai gerar, tá, a energia, vai gerar a luz. Essa luz vai gerar o sinal analógico para esse sinal analógico ser gerado em sinal digital. Porém, são dois raw datas de baixa e de alta energia, que essa alta e baixa energia, eles vão se combinar para me dar um resultado final que ele chama Spectral Basic Image. Então, com esse Spectral Basic Image, que é o meu detector que vai transformar essa combinação, eu vou poder trabalhar com o meu resultado espectral. Então, 100% espectral, não tenho penalidade nenhuma durante a minha rotina de trabalho. E o que é o resultado espectral, né? Então, eu tenho aqui, todo scan, ele me gera 100% espectral, né? Então, é o meu detector que faz essa conversão. Então, além da tomografia convencional, eu tenho todos os resultados que eu posso avaliar da forma que eu achar mais interessante. Eu tenho que entender qual é o estudo, como que eu posso configurar a minha tela, que resultado que eu quero observar, se é uma anjo, se é um tumor, se um trauma, né, se é um TEP, tudo eu posso avaliar com os resultados, que é o resultado de electron density, supressão de cálcio, ácido úrico, o Z efetivo, virtual não contraste, iodo sem a água e o meu mono-I, além da tomografia convencional. Então, aqui dentro, né, desses resultados, nós podemos jogar com as imagens conforme o layout eu me sinto mais confortável. Então, o Z efetivo, ele trabalha de acordo com o número atômico, né, da estrutura. Então, quando a gente fala em tomografia espectral,
ele tem resultado, tá? Baseado em dois grupos. Um que seria baseado no HU e outro baseado que não é HU. Então, o resultado, que é o meu mono-I, tá? Que eu posso já trabalhar com ele equivalente, que a gente trabalha com o que é mais próximo à tomografia convencional, a gente trabalha entre 70 e 75. Eu tenho contrastes de estruturas, também que baseado em HU, onde a gente consegue remover calcificação, tirar placas, entender o que é uma placa calcificada, o que não é uma placa calcificada. Eu consigo remover o iodo, ele consegue identificar a composição do iodo e retirar o iodo e deixar as outras estruturas. Posso fazer uma imagem virtual sem contraste, posso identificar o que é ácido úrico, tanto como eu posso remover o ácido úrico. Então, todos esses resultados aqui são baseados no HU, unidade Hounsfield. Os resultados que não são baseados em HU, tá, são o Z efetivo, tá, que ele identifica a estrutura de acordo com o número atômico. Então, eu tenho um tecido, tecidos conhecidos, a gente vai começar a entender o que tem alta densidade, baixa densidade, alto número atômico, baixo número atômico, tá? Então, é o meu Z efetivo. Eu tenho iodo sem a água e a densidade de iodo. Então, ambos esses dois resultados, eu consigo quantificar o quanto de iodo está chegando naquela região. O que é importante isso? Eu consigo avaliar se eu tenho um tumor, se esse tumor está hipervascularizado, ou se eu tenho uma área hipodensa, que eu posso chamar de tumor, mas eu posso ter um tumor com uma área necrótica. Então, toda a hipodensidade ali, pode ser que esse tumor está com pouca vascularização, mas existe uma circulação sanguínea nesse tumor, porém eu tenho zonas necróticas, então eu consigo medir o quanto de iodo está chegando no tecido. E aí, na tomografia espectral, esse slide a gente vai ver algumas vezes aqui durante a apresentação. Eu fiz uma lista com algumas dificuldades diárias na tomografia, né? A gente sabe que tá, eu tenho toda essa tecnologia, mas aonde que eu vou aplicar isso, né? O que é interessante aplicar? Então, hoje a gente está focando um pouquinho mais em oncologia, mas vamos pensar que eu preciso fazer uma tomografia e a gente tem algumas barreiras. Então, quando a gente precisa fazer uma tomografia de um paciente, uma anjo, que é um paciente obeso, né? Geralmente o acesso venoso é mais difícil. A gente sempre fala, olha, preciso acesso 18 para fazer, que eu preciso fazer uma injeção de contraste com fluxo de 4, de 5. A gente vem em casa de colocar fluxo de 6, né? Então a gente vê cada coisa que a gente fica até com medo ali. Então, essa gama de pacientes, né? Pacientes obesos, que tem dificuldade de acesso venoso, a gente tem pacientes com problema renal, fração glomerular, né? Então, a gente utiliza creatinina para a gente entender como é que está esse paciente, se ele pode fazer um exame contrastado ou não. E se esse paciente não puder fazer exame contrastado, como é que a gente faz? Como é que o médico vai estar seguro em laudar? A gente pergunta, será que esse paciente vai fazer hemodiálise hoje? Então, aquela correria na rotina ali, pô, vai fazer hemodiálise hoje? Não, então pode fazer que não tem problema. Então, a gente garante aqui, fala para tomar bastante água, então existem as orientações, mas acaba sendo uma grande dificuldade, né? Aí tem a questão, né, desses pacientes não poderem ter um volume de contraste como deveriam estar de acordo com os protocolos. Então, a gente escuta 1 quilo por peso, 1,5, 2 quilos por peso, a gente escuta de vários cálculos, né, que eles trabalham. Então, eu tenho que trabalhar com baixo volume de contraste. Além de tudo, né, nós passamos aí na pandemia por um processo de encontrar contraste muito difícil, subiu muito o preço, várias instituições com dificuldade de ter acesso a contraste, então eles tinham que diminuir o volume de contraste, enfim, tudo isso no mercado pode passar. Para tomografia, eu tenho que ter uma diferenciação de baixo contraste, né? Então, eu preciso ter uma imagem de qualidade, onde me ajuda o que observar esse baixo contraste para definição de lesões, contorno de borda, né? Detecção das lesões, tamanho, caracterização. Então, se eu não tenho uma imagem muito bem feita, com uma técnica muito bem apurada para aquele paciente,
vai ter uma dificuldade de trabalhar, né? Aí a gente está trabalhando tomografia, a gente acaba achando coisas que não deve. Pô, como é que a gente vai reagir a isso, né? Como é que eu vou identificar o que seria, né? Não era aquilo que eu esperava, mas acaba sendo barreiras na rotina, né? Artefato de endurecimento cerebral. Eu tenho, no caso de coronário, blooming do cálcio, né? Que muitas vezes brilha tanto essa coronária, essa calcificação, que a gente acaba hiperestimando, né, a estenose da coronária. Então, na verdade, não é que ele tem uma estenose, sim o blooming do cálcio, ele brilha tanto que ele faz com que o lumen diminua, né, que a luz do vaso diminua. Então, você pode até caracterizar que ele tem 70% de estenose, mas quando você vai ver, ele tem 40, 50. Então, ele vem ajudar nesses casos, né, artefatos metálicos e dose de radiação. Então, algumas das pesquisas que nós já fizemos com tomografia convencional, em média, tá? Em média, nós trabalhamos com uma redução de dose de radiação em 50%. Assim, na primeira semana de aplicação, a gente ajusta o protocolo, a gente já está com 50%. E trabalhar com uma redução de praticamente 50% no volume de contraste. Tá? Aí a gente demonstra tudo isso e vai do cliente querer seguir com esses fatores ou não, porque nem todo cliente ele pensa para falar, eu quero reduzir, eu quero diminuir dose. Tem cliente que não importa, eu vou injetar 120 para fazer TEP. Eu vou fazer o meu protocolo chamar Chernobyl, porque eu preciso de qualidade de imagem, não importa radiação, que meu paciente tem 80 anos, mas eu preciso ter qualidade. Então, assim, não precisa disso, né? Tem que ser um pouco consciente para a gente estar trabalhando com isso. Então, pessoal, tomografia, quando a gente fala em tomografia, a gente está falando em escala de cinza. Então, quando a gente fala em escala de cinza, a gente vê a diferença de escala do branco até o preto. E é isso que o médico vai ter que ver para entender o que é uma imagem de tomografia. E ele vai acostumando com isso, vai acostumando com a escala de cinza, vai acostumando com o ruído, vai acostumando com todas as características que ele vê. Porém, quando ele adiciona a tecnologia espectral, ele acaba tendo esse tipo de resultado. O que é esse tipo de resultado, né? Ele tem mais definição, ele tem um pouco mais de detalhe, ele consegue entender melhor o que ele está vendo. Claro que tudo isso é uma curva de aprendizado. Nós estamos saindo de imagens, né, de escala de cinza para colocar um pouco mais de orientação aí para a tomografia. Então, a gente vai ter que quebrar um pouco alguns paradigmas, né, dentro da tomografia. E aí eu tenho um vídeo interessante. Eu vou passar, ele está traduzido aqui, vamos ver se eu consigo desligar esse pointer aqui. Aqui. Ele é curtinho, mas é um vídeo que eu acho muito interessante em relação né, a pesquisa, o que ele faz. Vamos lá, se estiver ouvindo o áudio, não estiver ouvindo, me avisa que eu volto aqui no começo. My name's Anders Schulp. I'm a researcher here at Naturalis, and I'm absolutely fascinated by dinosaurs. This skeleton is particularly special. We've looked at some of the bones already using a regular medical CT scanner. We had a little problem. There's a deposition of pyrite, which is an iron-rich mineral that blurs the whole picture because it absorbs the X-rays like mad. So yeah, basically that requires a different technology. Julian. Hi, Anna. The tail of the T-Rex. This one is the most interesting. It's got this bony outgrowth. I'm very curious as to what's going on. Let's find out. It's almost ready. Boom. Here we are. Pictures. Look at that. Yeah. One picture is where it's just one white blob, and then all of a sudden, at the click of a mouse, there's the next one where all the detail in the bone pops up. That is really cool. Look at that. So this is cool.
what the Icon spectral CT is doing, requiring 2 different energy levels in one single acquisition. In the end, we're making the invisible visible. It's just really hard to describe the sensation of finding something and seeing something that no one else has ever seen before. It's basically making the step from black and white movies to color. Muito bem. E então, com toda essa tecnologia, né, como que a gente trabalha, né? Como é que a gente pensa na rotina de trabalho? Como é que a gente pensa, a gente quebra esses paradigmas? Como é que a gente começa a colocar esse conceito, né, no mercado? Então, todas as empresas hoje, né, como o Homero comentou no começo, elas já estão migrando para isso, os estudos, as aplicações, né, o benefício que essa nova tecnologia, né, o que esse novo que já está no mercado está trazendo de resultado. E então, assim, nada mais justo a gente falar um pouco aí de protocolos oncológicos, que é um dos pilares, né, da tomografia espectral, e faz total sentido a gente pensar nesse alvo, nesse público que está crescendo muito. E então acho que é uma ideia desse novo paradigma de como trabalhar, né? Homero, alguma pergunta até aqui? Cara, sensacional esse dinossauro aí, bicho. Impressionado. Você vê? Você vê que Tô coisa? impressionado, impressionado. O que é isso, né? Né, não, fantástico. Irã, parabéns aí pela aula e, enfim, posicionou bem, né, a questão da tomografia espectral em relação às outras, vamos colocar assim, variações, né, da tomografia computadorizada, né, multislice, o dual energy, dual source, né, e a tomografia espectral propriamente dita, né? A gente já no dual energy, né, no dual energy, dual source, já conseguia inclusive fazer lá a espectro, né, a espectroscopia por raio-x, diferenciando, por exemplo, cálculos renais, né, o nível de oxalato de cálcio, né, existente nos... Eu tô me lembrando aqui das coisas, né, bicho? Que já viu. Os níveis de oxalato de cálcio, para isso, inclusive, alteraria, né, o prognóstico, a conduta clínica e tudo mais. Paciente com cálculo biliar também, né, porque às vezes é rico em colesterol. Enfim, umas coisas que a gente via lá já há algum tempo. E aí a espectral vem com agregando um valor danado, né, nessa história toda. E, enfim, a quantidade de funcionalidades que você apresentou, né, aquele lado de cá, digamos assim, que é específico da espectral, né, tem aí várias possibilidades. E o dinossauro lá com pirita, eu me lembrei das minhas aulas de mineralogia, né, como engenheiro químico, meu Deus do céu, né? Imagina, né, as possibilidades disso aí, né? Exato. É até interessante, nós fizemos alguns trabalhos com empresas de perfuração de petróleo. Então, a gente faz tomografia, né, dessas pedras para ver se existem fissuras, se existe alguma composição, mas com a tecnologia espectral, eu fiz na Argentina esse trabalho, a empresa local lá, ela tirava, né, metros de pedra para a gente estudar qual a composição daquele mineral pela tomografia, né? E às vezes o mineral ele é poroso, às vezes o mineral ele tem trinca, então não adianta eu perfurar ali, porque ele vai perfurar e o petróleo começa a voltar para baixo. Então, não sendo diagnóstico, né, mas existe, né, essas funções que a gente acaba utilizando também, né? Então, eu gosto muito desse do vídeo do dinossauro que ele mostra a riqueza ali, né? É impactante demais, cara, impactante. Solange, você gostou do vídeo do dinossauro? Adorei. Adorei o Parque do Dinossauro, mas o que eu gosto mesmo é que a tomografia cada vez mais está falando na linguagem da medicina nuclear. Verdade, verdade, verdade.
Ainda É, tem na essa, verdade, né, Irã? Os Ainda tem essa fotos, história as da. coisas. Parecia até ali, só faltou mostrar cristal, foto multiplicadora. na verdade, né, a Philips, ela veio trabalhando com medicina nuclear, hoje ela já não está mais no mercado com esse segmento, mas nós trabalhávamos com photocounting, né, que é Uhum. o detector que era diferenciado. Então, isso já também é, né, implementado na tomografia. Então, a Philips entendeu hoje que, tipo assim, que eu vou investir na tomografia, eu não quero substituir nenhuma outra modalidade, mas a intenção dela é agregar valor para as outras modalidades também. Então, quando a gente vê algum diagnóstico clínico com a tomografia espectral, o que que agrega de informação para as outras modalidades? Nós temos os padrões ouros, né, de diagnóstico para algumas patologias, e eu vou até demonstrar alguns casos nos pós-processamentos aqui, e que realmente a gente para pensar, né? Será que vai mudar o gold standard ou não, né? Será que eu posso trabalhar com isso ou não? Mas é agregando informações, né, para unir as modalidades, para você ter o critério de o melhor diagnóstico para o paciente, no tempo mais rápido, na melhor dose de radiação, pensando no bem-estar de tudo, né? A gente pensa, pô, por que que eu vou deixar o paciente aí 3, 4 dias em investigação? O que que vai fazer? Quais são os procedimentos clínicos até o teu primeiro diagnóstico? Então, essa tomografia que é diferenciada, ela consegue agregar muito, né, no tempo de diagnóstico aí, que eu também tenho umas cartinhas na manga nas apresentações seguintes. Muito bem. Olha, eu queria registrar a presença aqui de várias pessoas que estão prestigiando a gente, né, e tudo mais. Em especial aqui, e por ele eu já cumprimento todos os professores que estão aqui, né, assistindo a nossa reunião científica, o nosso amigo, meu amigo pessoal, né, o professor Marcelo Mucionico, obrigado pela presença aí, né, que nos prestigiando, com ele eu já cumprimento todos os professores que estão aqui na nossa sala, com certeza pegando tudo, anotando tudo para poder apresentar para os alunos logo em seguida e tudo mais. É isso aí, muito bom. E também colegas de outras empresas, né, como o Henrique Cirino está aqui nos prestigiando também. Então, obrigado mesmo, valeu demais pela presença. Estou vendo aqui E um oi para os pessoas. meus alunos. Oi, galerinha. Eu estou vendo também alguns alunos meus, então o pessoal dando aí nos prestigiando. Bem-vindos também a nossos colegas de América Latina, que de hoje já veio acá em nosso chat. Puedes enviar tus dudas y por lo chat que nosotros responderemos las más rápidamente posible. Vale? Então, opa, mudei agora. Então, o pessoal tá meio tímido aqui no Só está chat, com medo de hein? perguntar, pô? Deixa... É, o professor Marcelo deu uma dica aí, né? Legal. Olha lá, quando iríamos pensar em chegar nas tecnologias dos dinossauros, com os dinossauros da radiologia, né? Tá fazendo um trocadilho aí, né? Boa, esse Marcelo é Olha, eu não fogo, hein? achei graça disso, não. Não, foi só a minha parte, só a minha parte. Ele tá brincando comigo só, não é com você, não. E também o Marcelo tá Ó, o falando dos respeito, alunos. Marcelo. E os alunos do Marcelo também estão aqui prestigiando a gente. Muito bem, isso aí, boa. Maravilha, é isso aí. O Marcelo foi nosso professor, né, É, Homero? exatamente, não vou nem falar nada, Ele não porque senão. pode chamar a gente de dinossauro, não, porque ele tá pior que nós. Ô, Irã, deixa eu te falar uma coisa, né? Enquanto o pessoal tá aí, né, ainda se situando nessa questão da tomografia espectral, né? Então, se a gente for correlacionar, né, digamos assim, o fundamento da tomografia espectral tem muito a ver, na realidade, com a possibilidade da gente pegar um espectro muito maior de frequências, digamos assim, e incorporar isso dentro da imagem propriamente dita. E claro, né, você tem todo um aspecto de análise, né, de pós-processamento
inclusive que foi visto até no vídeo do dinossauro, né? O cara com um clique, e ele coloca isso, né? Um clique de um mouse conseguiu fazer as diferenciações e tudo mais. Eu fico pensando, inclusive, nesses pacientes, é porque hoje em dia é mais difícil, pelo menos aqui na nossa realidade, né? Mas o pessoal, por exemplo, que trabalha com mineração, né? E não tem aquele, não tem equipamentos de proteção individual, ou trabalhadores que não têm equipamentos de proteção individual disponível, por exemplo, trabalham em carvoarias e tudo mais, uma tomografia de tórax. Claro que além dos aspectos imaginológicos, né, ter a possibilidade de fazer um estudo mais aprofundado, né, dos materiais que estão ali impregnados seria algo assim extremamente diferente, né? Com certeza, né? Na verdade, vou pegar o gancho do professor Marcelo, né? A gente tem que mudar um pouco o paradigma, né, de analisar as imagens. E o recurso que a tomografia espectral vai trazer para nós é essa identificação. A gente sai do preto e branco, vai para o colorido, vai para mais informações, vai enriquecendo, né, as imagens para a gente poder ter um resultado melhor. Seja diferenciação de cálcio para ácido úrico, composição de minerais, né? Tudo isso vai influenciar no diagnóstico para a conduta clínica. E aí, pegando, né, o que poderia chegar, né? E muita gente pergunta, mas e o fluxo de trabalho, né? Como é que é feito isso? É exatamente como você falou ali no Tiranossauro, né? Que, rapaz, é um clique, ele já tem o resultado, né? As pessoas querem saber, pô, mas será que vai gerar mais trabalho para mim, né? Quando a gente está numa aplicação que a gente indica o cliente, ó, faz dessa forma, faz daquela forma, não fala isso não, que eu vou ter mais trabalho para fazer e tal, então, não é isso, eu estou te ensinando a fazer de uma forma que você vai ter mais resultado, então tem que quebrar um pouco os paradigmas, tem que quebrar um pouco a forma engessada de trabalhar, abrir para as novas tecnologias, que elas só vêm agregar informações, e aí trabalhar, aí não depende só das empresas, aí entra no âmbito de governo, instituições, o quanto que essa tecnologia pode ajudar a população, né? A gente pega um pronto atendimento, que o paciente chega ao minerador lá passando mal e não sabe o que tem, trata ele com bronquite, deixa ele 1, 2 semanas ali, vai tratando e não é aquela bronquite, não é aquilo. Se você entende que aquele diagnóstico você consegue diferenciar e saber o melhor tratamento com aquele resultado, o tratamento desse paciente vai ser muito mais rápido, muito mais barato, né, do que ficar ali investigando isso. Então, esse tipo de tecnologia vai ajudar muito essa tomada de decisão. Ô, Irã, e falando aí enquanto o Marcelo está digitando e o pessoal também já começa aí, hoje a gente não tem, já temos equipamentos de tomografia espectral no Brasil ou na América Latina, como é que está isso? Como é que está o crescimento desses equipamentos, né, no nosso contexto, né? Tá. Brasil, nós estamos instalando um agora, tá? Acredito que em final de maio, começo de junho já vai estar em operação, vai ser o primeiro do Brasil. E passando a América Latina, nós temos 5 no México, um Costa Rica, um Equador, um Panamá, 2 no Chile e um na Argentina. Base instalada mundial, tenho mais de 600. Olha só, Então, fantástico. aí vou para um outro mercado, né, para a gente entender. Em 2019, o Japão tinha 25 máquinas instaladas. Hoje, eles estão com mais de 60. Por que que Porque, assim, quando a gente entra com uma tecnologia nova, existe uma grande barreira, né, para você aceitar, existe questões de valor do operacional do produto, que não é um produto barato, né, como se paga, não se paga isso, convênio, então tem toda essa questão que leva um tempo para você colocar no mercado, mas onde você coloca o primeiro equipamento, que você consegue mostrar os resultados clínicos por região, aí começa a fomentar
há um interesse maior dos concorrentes, daquele que colocou, porque ele está vendo que o resultado está sendo bom. Então, em um ano de um equipamento que foi instalado numa clínica no Chile, eles já viram que em um ano era viável já trocar o segundo tomógrafo por um espectral, não por um outro tomógrafo com maior número de detectores para fazer isso. Então, eles já fizeram um levantamento que, pô, só de redução de volume de contraste, volume de dose e qualidade de diagnóstica, seria muito bom para você investir. Então, leva essa curva que é sempre multiplicar o que você já tem. De 1 vai para 2, 2 vai para 4, 4 vai para 8. Daqui a pouco esse exponencial fica em forma muito grande, né? Mas hoje eu falei com uma colega da Espanha. Espanha tem 16 e 5 e 6 em Madrid. Então, se você vê proporcionalmente o tamanho de Madrid com o tamanho do Brasil, né, o que conta é que eles ganham em euro, a gente ganha em real. Essa é a diferença. Então, em termos tecnológicos, quando a gente faz a conta inversa, né, os benefícios clínicos são muito grandes. Então, está crescendo, é uma tecnologia que está vindo, todas as empresas estão migrando para esse tipo de tecnologia, eles entenderam o benefício clínico que ele tem, então acho que acaba demorando um pouquinho mais para a gente aqui chegar, infelizmente, né? Questões econômicas, ela atrapalha um pouquinho, né? Entendi. E qual é em termos de número de canais, qual é a configuração mínima, Irã? A partir de quantos canais? Nós temos um com 4 canais, mas a gente está apostando mesmo em termos de clínica marketing com 8 canais, com 8 centímetros, desculpa, tá? São 128 canais. Tá, sim. São 8 centímetros de detector, porém ele é dupla camada. Uhum, e aí a gente começa a avaliar, porque a Philips, ela não tem dentro do portfólio um equipamento de 16 centímetros, né? A gente entende que para cardio é um diferencial, a gente consegue ter em meia rotação todo o coração. Como é uma máquina que também ela está preparada para cardio, então ela tem outros recursos que faz compensar os 8 centímetros, e em termos de inteligência artificial, ferramenta de correção de movimento de coronária, porém ela faz uma aquisição de tórax, abdômen e pelve em 2 segundos. Uau. Eu não preciso nem fazer a apneia do paciente que eu faço a aquisição. Você consegue avaliar a coronária de uma forma que você fala, meu, isso aqui tá gateado. Ela fala, não está gateado. Eu não quero substituir a coronária. Mas, por outro lado, se eu faço um screening de pulmão, que só o pulmão ele leva 1 segundo, então a minha resolução temporal ela é tão boa que ela consegue praticamente pegar a coronária parada. Então, o médico pode, de um screening de tórax, ter uma melhor visualização das coronárias e falar, ó, cara, agora você vai para o exame dedicado. Então, Nossa Senhora. é uma coisa, assim... Então quer dizer que eu nunca mais vou ter problema com o paciente arrítmico, né? Acabou esse problema. Com o espectral não vou ter mais esse problema, não. Não vou falar isso, porque, ó... eu coloco na fria de vez em quando. Não, porque assim, mesmo quem trabalha com 16 centímetros, eles não deixam de beta-bloquear os pacientes. Né? Então, não a gente não quer quebrar discurso, não quer nada, a gente é bem pé no chão, mas a gente entende que vai ajudar bastante a tudo, né? E existe projeto para 16 centímetros? Talvez, é a parte mais cara do equipamento. Uhum. Mas os resultados que nós temos com equipamento de 8 centímetros, né, 128 canais físicos, mais o resultado espectral. Qual que é a grande diferença, Homero? Quando a gente fala em 16 centímetros de cobertura, ele me dá mais do mesmo. Tá? Ele só me dá mais imagens do mesmo. Uhum. Porém, ele não me dá um espectro. Então, quando eu penso num espectro de resultado que eu posso ter com aquele resultado, a gente pode até fazer uma aula exclusiva para cardioespectral, para a gente ver as diferenças diagnósticas que ele pode me entregar,
que você fala, nossa, será que eu realmente eu preciso 16 centímetros? Né? E aí existem conceitos, existem... eu me sinto mais confortável com 16 centímetros, claro. Com meio rotação, você está o coração pronto, né? Uhum. Então, tem toda uma questão ali de gente entender que é benéfico ou não, mas o resultado espectral é uma gama de resultados que ela vai te dar muito mais detalhe que você talvez não veria aquele resultado mesmo com 16 centímetros. Perfeito. Perfeito. Olha, assim, eu só dei uma lida de relance nas perguntas aqui do Marcelo, mas foi exatamente, né, com outras palavras, o que ele havia perguntado anteriormente. E agora com o chat destravado, né, Solange, a gente consegue. Isso, agora tem um monte de perguntas que eu já estou até me perdendo aqui. Boa, vai lá. Tá. Vamos começar pelo César. César Cervantes. Boa noite, pessoal. Linda aula. Pergunta: o espectral habilitaria a possibilidade de estudo para mudar a base do contraste? Algum outro composto que seria radioopaco, como o iodo, com menor e ou ausente nefrotoxicidade? Excelente pergunta, hein? Perfeito, essa é muito legal. Bom, o espectral, ele já permite eu reduzir o volume do iodo. Então, se eu pensar em 50% menos, já estou trabalhando com isso. O que vai permitir eu trabalhar com outros elementos é o photocounting. Aí sim ele vai liberar. O meu photocounting, na verdade, ele é a mesma base do meu detector espectral, porém com 5 camadas, onde ele vai visualizar 5 diferentes níveis. Então, na fábrica, eles mostraram para mim, ó, tecnologia espectral é uma tabela periódica. O photocount, você pega a tabela periódica e multiplica por 10 em termos de elementos. E isso que você vai ver no photocounting. Aí ele consegue trabalhar com outro tipo de resultados. Mas um dos resultados, que eu até tenho uma publicação para mostrar para vocês com o espectral, um dos resultados espectrais, a gente já tem pesquisas, já publicações, fazer um TEP sem contraste e utilizar um dos resultados espectrais, que é a electron density, para avaliar trombo pulmonar. Excelente. Entre Temos outras outra, pesquisas. temos outra pergunta aqui, pode fazer? Pode ir, bora lá. Pode. É do Thomas Barros. Vou fazer a pergunta de gestor. Convertendo a tecnologia em aplicação prática, já existe um reconhecimento das entidades como procedimento diagnóstico, gerando código para cobrança de convênios? Olha, isso infelizmente não, tá? Não só pelo espectral, mas se eu falar para vocês que nem uma perfusão miocárdica eles cobrem, nem calcio score, ele só cobre o calcio score se estiver atrelado ao exame de coronária, entendeu? Infelizmente, a nossa burocracia ela não tem essa visão. Não precisa ir muito longe, né? Quando a gente tem o equipamento de 16 canais, 64 ou 128, o reembolso é o mesmo. Então, aí é uma questão mais política do que realidade, né? Infelizmente, a gente sente por isso. Nós fizemos um trabalho na Argentina com o governo argentino, eles entenderam de uma outra forma, e para aquela clínica eles conseguiram fazer um método de reembolso diferente, porque foi apresentado toda a solução, eles entenderam e eles conseguiram um diferencial de reembolso. Mas é um trabalho à parte, não é uma coisa que está na cartilha, todo mundo consegue. Mas é triste por não ter. Thomas, boa noite, tudo bem? Também professor lá da Bahia, né, da região de Salvador, da Bahia e tal. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Isso aí a gente já viu em outras situações, né, Irã? Lá, muitos anos atrás, quando a gente tinha o tomógrafo helicoidal para o primeiro multislice, houve uma discussão extremamente profunda, né, a respeito de diferenciar uma coisa da outra, né? Não sei se você se recorda disso, que envolveu inclusive, enfim, as entidades médicas. Houve
era um outro momento, claro, né? Enfim, e aconteceu exatamente o que você ponderou agora. Olha, é um avanço tecnológico e tudo mais, e nem por isso os serviços deixaram de investir, né, em equipamentos multislice, porque isso acabou aumentando o rol de procedimentos, de protocolos, né, atendimento de maior número de pacientes, enfim, uma melhoria no fluxo de trabalho e tudo mais. Então, assim, os investimentos eles continuam, como você até colocou, né, Irã, que o primeiro equipamento aqui no Brasil está sendo instalado, deve ser finalizado esse ano e tudo mais. Em outros países já está um pouquinho, já está bem mais avançado, mesmo aqui na América Latina, né? E muito provavelmente o que é que a gente vai encontrar, né? Uma situação em que você vai ter uma melhoria de fluxo de trabalho, você vai ter uma diminuição do volume de contraste, que hoje a questão do contraste iodado é algo muito crítico para vários serviços, né? E mesmo para os serviços que têm contrato e que conseguem manter aí a, a, a entrega, né, de contraste, os insumos normalmente têm aumentado de preço de maneira substancial. Então, isso acaba, de uma certa maneira, né, se colocar na ponta do lápis, claro, né, tendo condições de fazer esse tipo de investimento. Agora, a gente sabe que existe uma dificuldade a mais aqui no Brasil, né, Irã, em relação a isso, porque, enfim, as fontes pagadoras são mais difíceis de serem trabalhadas, mas isso não significa que os serviços vão ficar, entre aspas, né, sem pensar em adquirir um equipamento como esse, né? Até porque tem dual energy, dual source, né, espalhado pelo país, é um passo a mais, né, o espectral. Exato. E a tecnologia ela avança muito rápido, né? Então, não sei se burocraticamente eles entendem essa evolução e fazem os ajustes, mas acho que a tecnologia é muito rápido, muda investimento, pesquisa. Seria interessante se tivesse, né? Seria muito bom para todo mundo ter acesso a alta tecnologia, né? Sim, com certeza. E aqui tem mais uma perguntinha, que é Então, do bora. Alessandro Matos, né? Boa noite. Vocês consideram que a tomografia espectral poderia nos fornecer um mapa, no caso de mapas de números atômicos, fornecer informações moleculares se aproximando de informações tissulares próximas à RM, ou talvez em um futuro? Olha, é um caminho, né? A tomografia ela não está pensando em tirar ou fazer o que a ressonância faz, mas a gente consegue chegar em algumas imagens, alguns resultados que ela vai agregar muitas informações valiosas para ressonância, PET, enfim, para as outras modalidades. Não é o foco da tomografia pesquisa, é inventar a roda. Inventou, tá lá, já entendeu que é gold standard. Acho que é mais ou menos o que acontece na tomografia, mas acho que é mais agregar informações e valores do que tentar replicar o que outras modalidades fazem hoje. Excelente. O Marcelo também tinha feito uma pergunta, né, a respeito dos valores para a realização dessa modalidade, mas eu acho que a gente respondeu na resposta do Thomas. Muito bem, excelente, Irã, maravilha. Vamos então para a segunda sessão. Gente, obrigado demais aí pela participação de vocês, muito legal. Excelente aí essa visão mais operacional, uma visão mais no campo da gestão. De novas tecnologias que estão aí chegando e que vão fazer parte, né, ou já estão fazendo parte do nosso contexto na nossa rotina. Olha, se eu fosse fazer aula de demonstração, poderia ficar mais de 24 horas mostrando casos clínicos, que é uma coisa que me fascina muito, é uma coisa que a gente faz pensar, a gente faz trabalhar Mas vamos pegar todo aquele conceito, vamos mostrar na prática como é que funciona, tá? Então aqui o que vocês estão vendo é a interface de uma estação de trabalho. Eu vou pegar um paciente, tá? Câncer de próstata, mas esse paciente chegou no hospital pela clínica dele, e aí o que aconteceu? Ele fez uma tomografia.
né? E aí, se a gente pegar as dificuldades de acesso venoso, volume de contraste, fluxo de contraste, o paciente tem problema renal, né? Tudo isso vai implicar. Então, aqui eu vou conseguir demonstrar algumas coisinhas. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou selecionar, voltando um pouquinho, qual é o meu fluxo de trabalho? Quando eu faço aquele protocolo que o PEC demonstrou, tá? O arterial, sem contraste arterial, portal e tardio, eu posso pedir reconstrução espectral de todas as fases, né? Só que é um volume a mais de imagem que ele vai reconstruir. Geralmente, a gente já deixa como rotina a fase portal. Então, depende do protocolo. O protocolo se faz a fase arterial, então depende muito do protocolo a ser estudado. Mas qualquer fase, qualquer imagem que eu adquira, eu consigo ter o resultado espectral. E o resultado espectral é esse espectral aqui que ele chama SBI, Spectral Based Image, tá? Dentro desse espectro, eu vou entrar dentro do meu espectro CT Viewer. Tá? O que que ele vai mostrar para mim? Então, primeiro eu tenho que entender o que é uma tomografia convencional comparado com uma tomografia espectral. Então, eu já vou dividir a minha tela, tá? Eu vou colocar um comparativo, tá? O comparativo na minha esquerda aqui é a tomografia convencional e na direita é a minha tomografia espectral. Então, vamos entender um pouquinho o que que muda para mim? Então, eu gosto de mostrar o fígado, que a gente já começa a ter algumas características diferentes, né? A gente começa a ver uma imagem com menos ruído, a gente começa a identificar algum contorno de borda melhor, que eu já não enxergava muito bem na tomografia convencional, né? A gente começa a ver que a parede do estômago aqui delimita um pouquinho melhor o baixo contraste, tudo que a gente falou que a gente tem que ver. E se eu pego o que que é o resultado espectral? Então, quando eu clico aqui nesta tabela, esses são todos os resultados espectrais baseados em HU e não HU. E aí eu preciso jogar com esses resultados, eu preciso entender como é que funciona cada resultado. Então, o que que eu vou fazer aqui? Como eu sei que esse é um paciente com câncer de próstata, eu vou pegar aqui e eu vou parar essa imagem na próstata do paciente. E aí, pessoal, a gente vai falar o seguinte: esse paciente aqui, pela artéria que ele está aqui, é uma fase arterial, né? E aí depende muito, né, que é do protocolo. Se eu faço a fase arterial até o final anatômico do paciente, se eu faço só o superior, se eu faço total, e de repente o cara não faz portal, ou ele só faz o portal, então eu tenho essa imagem aqui, que é a minha fase arterial. Essa imagem aqui, eu consigo estar seguro que eu tenho uma lesão na próstata, né? A gente consegue falar, tem uma lesão, não tem uma lesão. Talvez o médico já identifique aqui. Mas qual que é a vantagem do espectral? Quando eu faço comparativo com o resultado espectral, eu vou trabalhar o meu primeiro resultado, que é o mono-I. O que é o meu mono-I? É a minha monoenergia, onde eu tenho um range de 40 kV até 200 kV. Como eu preciso identificar se a lesão ela tem contraste, chegou iodo naquele tecido, eu vou diminuir a minha energia, eu vou falar para o sistema assim, me mostrem imagens feitas com os fótons de baixa energia. Fótons de baixa energia tem maior atenuação. Se tem maior atenuação, todo tecido que é radiopaco, ele vai brilhar. Então, eu vou pegar essa barra e eu vou diminuir esse valor aqui, ó, para eu conseguir entender se existe alguma captação de iodo no tecido. E quando eu começo a trabalhar um pouquinho, eu começo a entender que existe algo que eu não estou seguro em falar na imagem convencional. Muito bem, Irã. Trabalhei a minha monoenergia, maior atenuação. Se eu aumento a minha energia, eu falo, eu quero imagens de fótons de alta penetração, aí o iodo ele não é radiopaco, né? Ele
penetra mais fácil. Então, eu consigo trabalhar e esse ajuste eu tenho que ajustar até que eu fique confortável, né? Talvez se eu fizesse um arterial mais tardio, pegaria melhor essa captação aqui. Mas vamos utilizar outros recursos. Eu quero trabalhar aqui e falar assim, poxa, Irã, mas se eu tenho essa imagem aqui, eu tenho certeza que isso é iodo? Então, se eu jogo o resultado virtual não contraste, ele vai tirar o que é iodo. O sistema reconhece o que é iodo, ele tira, as artérias sumiram. Se eu jogo aqui o Z efetivo a gente vai começar a entender um pouquinho o que que é. Então, tudo que está em azul é o osso, tá? A gente começa a entender que a cortical óssea, por ter uma alta densidade, tem um número atômico mais alto. E eu posso entender que a minha artéria também é azul pelo iodo. Aí eu começo a passar para a gordura, que é vermelha, a gente começa a entender. Eu posso alterar essa janela aqui? Eu posso alterar essa janela. Posso mudar aqui, mas o que me chama a atenção é que na região da próstata, tá? Ele deveria ser homogêneo, mas uma região está com uma cor diferente que me chama a atenção. Então, eu tenho um outro resultado espectral, tá? Que é a densidade de iodo. O que que é a densidade de iodo? A densidade de iodo, eu começo a quantificar o quanto de iodo que eu tenho no tecido. Então, eu vou buscar a imagem, não é uma imagem bonita, né? Mas eu consigo entender melhor aqui. Vou trabalhar com zoom, só para a gente ficar mais fácil. E a gente vai fazer o seguinte, eu vou marcar um ROI, eu vou marcar aqui nessa região que marcou, mais iodo. Vou marcar um ROI na gordura do paciente. Vou marcar um ROI num tecido adjacente. Tá? E num outro tecido adjacente aqui, ó. Para a gente entender o que acontece aqui. Então, a partir do momento que eu interpreto o meu resultado, vai ficar mais fácil a gente saber o que está acontecendo. Para valores de referência, a gente utiliza um valor, tá, de 0,5 miligramas por ml. Para baixo, não tem iodo. 0,5 miligramas de ml. Acima, ele tem iodo. Então, se eu pego a gordura, ele está me dando aqui, ó, 0,0 miligramas. É o esperado. Não tem um contraste, né, ali no iodo. No iodo na gordura. Se eu pego esse tecido nessa região da próstata, ele está me dando um valor de 0,41 miligramas. Pô, tem iodo? Tem, é um tecido, ele é vascularizado. Mas a gente sabe que o tecido que é tumoral, ele é mais vascularizado ainda. Então, eu pego um outro tecido, tá? Adjacente, para eu entender 0,33, mas nesta região eu consigo ver um valor de 1,26 miligramas por ml. Quando eu vejo esse resultado, eu consigo falar que nessa região, sim, existe uma lesão na próstata. Qual que é a vantagem aqui, pessoal? Quando eu faço essa tomografia, eu não tenho como afirmar que tem, ou é sugestivo, né? Ó, existe captação, preciso investigar melhor. Agora, se eu tenho esse resultado, onde eu já tenho essas características, outros resultados que eu posso trabalhar como espectral, isso já vai me direcionar. Então, eu pego a clínica do paciente, eu vejo que na tomografia espectral existe uma alteração pelos resultados espectrais que eu estou tendo, e eu vou falar assim, olha, realmente existe uma lesão na próstata, vamos para a ressonância, é o próximo caminho, é o padrão ouro diagnóstico. Né? Talvez, se ele não tivesse esse resultado, talvez esse paciente falasse assim, olha, vamos observar, volta para casa, vamos entrar com algum medicamento para baixar, trocar a clínica, mas será que a gente iria entrar diretamente com tratamento para próstata, né? Então, é uma mudança de recurso que a gente pode trabalhar, tá? Então, agregando informação para paciente. Será que esse paciente é colaborativo para fazer ressonância? Quantos por cento da população não são colaborativos para ressonância? Quantos pacientes eu tenho que sedar para fazer ressonância? Tomografia acaba sendo mais fácil. Então, a gente começa a entender que eu tenho público e algo para cada estrutura aqui. Tudo bem até aqui, pessoal?
tumor renal. Tumor renal, vou pegar a minha imagem espectral, CT Viewer, tá? Ok. Ele vai carregar aqui para mim. Eu vou observar a imagem de referência aqui, né? E já vamos direto para o tumor renal. Pessoal, a gente começa a entender que essa aqui não é a fase arterial, né? A gente tem algumas características da imagem que ela não mostra que é uma imagem arterial, porque não tem tanto contraste na aorta, né? A gente vê que falta um pouquinho de contraste. Será que foi um pouquinho tardio? Peguei a fase portal, mas será que foi muito portal? Ou será que foi precoce pela característica do rim, né? Então, vamos lá. Dificuldades durante a tomografia. Paciente com problema de acesso venoso, paciente com problema renal, paciente não colaborativo por deixar pegar o acesso correto. Então, tem que ser um 22, tem que usar um fluxo de 2, tem que usar 30 ml. Como é que eu vou realçar bem o contraste, né? Então, vamos pegar aqui, comparar a tomografia espectral com o convencional, né? E o que eu vou fazer? Vamos voltar aqui para o fígado, para a gente ver a diferença de qualidade, tá? A gente já nota bem aqui. Eu vou brincar um pouquinho aqui com a minha monoenergia. Olha o que acontece. Brilhou, eu tenho que ajustar a janela, né? Que faz parte do jogo, mas eu começo a entender, nossa, mas por que eu não tenho tanto ruído, né? Se você pegar as imagens monoenergéticas, né, quando ela é feita com 80 kV, ela é uma imagem muito ruidosa. Por que muito ruidosa? Porque ela usa os fótons de baixa energia. A diferença é que o meu espectro, ele filtra os fótons de alta e de baixa, porém, o poder de penetração dele, ele pode ser com 100, 120 e com 170 ou com 140 kV. Por isso que ele não me entrega uma imagem ruidosa quando eu diminuo a energia. Então, eu já consigo melhorar a qualidade. Vamos mudar para o coronal aqui. Olha o que ele está falando para mim. A imagem que eu estou tendo aqui, essa imagem que eu estou vendo aqui à direita, é uma imagem a 0,63 milímetros. Olha aqui com a imagem convencional, como ela me aparece uma imagem, né? Então, isso tudo eu posso trabalhar. Voltando aqui para o axial, vamos para o nosso rim, né? Que eu sei que tem um tumor renal. Olha lá, pessoal. Peguei essa imagem aqui à direita, tá? Mudei a janela. Mudei a energia. O que eu identifiquei melhor aqui? Vou dar um zoom na imagem para facilitar vocês. Vamos pegar aqui, vamos focar no rim esquerdo do paciente. Olha só que diferença ele já está me dando aqui, ó. Ele já começa a entender que o meu rim, tá? Ele tem uma coloração mais radiopárica por causa do iodo que ele tem, diminuir a minha energia, ele mostrou melhor a delimitação do rim e mostrou melhor a delimitação da minha lesão. Se eu volto para a tomografia convencional, mesmo que eu janele isso, eu não consigo ter a mesma definição de borda, que é a caracterização de borda, de lesão, que o médico precisa entender. Só que se eu observar essa imagem, eu consigo ver que o rim ele está bem contrastado, eu tenho uma lesão, porém ele tem algo que ele está chamando atenção aqui na veia. E isso pode ser duas coisas, ou ele pode ser um tumor invasivo, ou ele pode ser um coágulo. Dependendo da característica, o médico pode tomar uma decisão. Ele vai fazer uma cirurgia para retirar o rim 100%, ou ele vai fazer parcial, depende do que ele encontrar de resultado. Então, é a conduta que ele vai pensar em fazer. Então, vamos trabalhar aqui, ó. Eu já trabalhei em mono-I, ele já entregou uma diferença de caracterização da lesão. Ele já sabe que eu tenho uma estrutura aqui que me chama atenção, que pode ser um tumor invasivo ou não. Eu posso trabalhar aqui com uma imagem virtual não contraste. Ele me coloca imagem sem contraste. E se eu colocar aqui, pessoal, vê que legal, ó, se eu coloco o HU aqui, ó,
no rim, ele está me colocando 174 aonde tem aqui, e se eu colocar aqui a minha monoenergia, se ele está com 41, o que vai acontecer aqui? Ele vai subir o meu HU, está em fase de 500, mas se eu coloco a minha a 70, ela é equivalente à minha tomografia convencional. O HU que está aqui 174, ele valor aqui 173,8. Então, ele não mede. Se eu pegar outro valor aqui, ó, vamos pegar aqui nessa região aqui, ó, para a gente entender o HU. Eu estou falando de um HU de 80, que eu estou falando de 80,2 e 81,4. Então, o desvio entre valores de HU entre as estruturas, menos 116 com menos 115, ela não me atrapalha, ela não muda o HU, ela está mudando sim a densidade, a concentração das estruturas. Mas vamos lá. Vou pegar um outro resultado aqui, que eu gosto muito, que é o Z efetivo. O que é o Z efetivo? Ele vai me dar um mapa de cores. E a gente vai começar a entender. Eu tenho a minha aorta azul, eu tenho a minha cortical óssea que está azul, o número atômico, eu tenho minhas placas calcificadas, que é correspondente, eu tenho o meu rim azul, porém eu tenho uma lesão que está azul claro, que ela está correspondente a essa veia aqui. E ele tem aqui o venoso, que se eu começar a observar melhor na tomografia convencional, eu começo a enxergar isso. E para eu tirar a dúvida de tudo, eu chamo a minha densidade de iodo, e a minha densidade de iodo, a gente vai quantificar o quanto que eu tenho de iodo numa região e quanto que eu tenho de iodo numa outra região. Então, se eu pego o resultado que ele me tem na lesão, ele me aparece 2,57 miligramas por ml, comparado com 2,19 ml, a gente pode falar que isso sim é um tumor invasivo. Porque a quantidade de iodo que está nessa região está muito parecido com essa região. Se fosse um coágulo aqui, esse número seria baixo. Então, a gente começa a entender as estruturas, né, pelos valores, quantificação, tecido tumoral, aonde ele chega, onde não chega, né? E se for um cisto, vai dar negativo, porque não tem iodo, então ele dá baixo. E aí entra numa questão que o nosso amigo Perk falou, né? Ah, eu faço arterial, faço portal, faço tardio, como que eu faço isso, né? Poxa, Irã, se você fala o seguinte, se você me entrega uma imagem virtual sem contraste, você me entregar isso, então eu não preciso fazer mais a sem contraste? Temos muitos hospitais que já trabalham com a tomografia espectral, que quando o paciente chega, tá, no hospital, ele faz o protocolo dele convencional, que é o sem contraste, arterial, portal, tardio, e ele encontra a lesão, já entra no tratamento. Só que chega um momento na rotina que ele começa a repetir essa tomografia para avaliar a evolução do tratamento, né? Para saber se está correspondendo todo. E eles começaram a entender que se ele pega uma fase venosa, né? E ele começa a renderizar ali, ele vai entregar aqui. Mas se eu precisar fazer uma análise da artéria desse paciente, não vai ser bom, porque é uma fase que já passou o contraste, ele não conseguiu ter uma qualidade. E se eu pegar essa mesma imagem aqui e tentar renderizar, ele não vai renderizar bem, porque eu não estou usando os fótons de baixa energia. Agora eu vou diminuir a minha energia, vou falar assim, olha, eu quero mais atenuação da onde tem aqui. Então, ele vai me entregar isso, vou ajustar um pouquinho, renderizar a imagem aqui, e se eu pegar esta imagem, tá? E tentar fazer uma análise de vaso e pegar as artérias, eu vou conseguir fazer de forma normal. Então, se eu pego aquele paciente que eu preciso fazer aquele trifásico reverso com uma aquisição, mas com um pouco de volume, ou eu posso pegar o paciente, né, fazendo a fase venosa e tentar fazer o estudo da artéria dele, eu consigo. Então, a gente já começa a mudar o protocolo, né, de paciente para paciente, de patologia. Então, tem muito local que eles não estão fazendo, depois do primeiro exame, eles não estão fazendo sem contraste, não arterial, ele já está partindo direto para o portal.
E aí ele começa a trabalhar, e isso já tem uma redução muito grande no volume de contraste, já começa a trabalhar na redução de dose de radiação. Então, a gente acaba tendo alguns benefícios que vai ajudar bastante, né? Então, aí é questão de confiança no método diagnóstico, entender o que está acontecendo para eu tomar essas decisões de protocolo. Aconteceu um caso comigo no Chile, que foi injetado 8 ml de contraste no paciente. Só que eu não estava na sala, eu tinha saído para almoçar, e os técnicos ficaram com dúvida. E eles repetiram o exame com mais volume de contraste. Aí o que eu fiz? Eu peguei o exame do paciente, eu trabalhei a monoenergia, trabalhei com recursos espectrais e chamei um médico para ele avaliar. E falei, ó, doutor, o que o senhor acha dessa imagem? O exame não ficou bom, teve algumas intercorrências, mas é possível laudar? O senhor consegue dar o diagnóstico aqui? Ele falou, deixa eu trabalhar aqui. Mexeu daqui? Não, eu consigo ver. Ele falou, olha, esse paciente entrou somente 8 ml de contraste, mas eles não estavam seguros, como a gente está em fase de treinamento, eles repetiram o estudo. Então, assim, não é porque a gente consegue diminuir, eu vou trabalhar com 5, 10 ml para todo paciente, mas vai ter casos que eu vou precisar trabalhar e eu vou ter um resultado muito bom com isso, né? Eu tenho outro caso aqui de rim, eu gosto de mostrar, porque, vamos ver se ele vai abrir aqui rapidinho para mim. Imagina que eu tenho uma lesão, né? Eu preciso fazer um estudo dessa lesão, preciso fazer uma biópsia, e o médico precisa chegar lá no rim do paciente, né? Então, já vou aqui direto com o resultado espectral, eu sei que ele tem uma lesão renal aqui, né? Vamos lá, vamos trabalhar, vamos colocar o zoom, e aí ele vai olhar essa imagem aqui, ó, e a gente vai ter que vir aqui e vai ter que espetar a agulha no paciente, né? Pum. Lá. Cheguei aqui, ó. Bom, cheguei nesse ponto, ele vai lá e faz a biópsia. Então, a gente sabe a dificuldade de você acertar o alvo, todo aquele protocolo, todo aquele procedimento, né? Não é um exame confortável, então existe isso. Então, ele faz aqui e ele faz a biópsia desse ponto aqui. Aí vamos mostrar um pouco o que o espectral pode ajudar aqui. Então, se eu diminuir a minha energia, eu consigo identificar que, opa, já me chamou a atenção uma coisa aqui, ó. Eu já identifiquei que aqui eu não estou tão seguro, ainda mais que, às vezes, a dose de radiação é baixa, você perde um pouco de qualidade de imagem, mas só por eu trabalhar a minha monoenergia, eu já começo a ver uma diferença de baixo contraste entre as estruturas. Lembrando que a agulha está aí para biópsia. Vamos trabalhar outro resultado aqui espectral? Vamos colocar aqui, ó, o virtual não contraste. Opa! Virtual não contraste não mostra nada de vascularização, está tudo igual. Vamos trabalhar com Z efetivo, diferente número atômico? Vamos janelar um pouquinho para ele ver se ele facilita alguma coisa para mim aqui. Opa, ele já me chama uma área mais avermelhada e uma área mais amarelada aqui. Olha onde está a minha agulha. Vamos utilizar outro resultado aqui? Vamos trabalhar aqui com a densidade de iodo. Densidade de iodo, mesmo procedimento, né? Vamos trabalhar aqui, a gente consegue ver, a gente começa a entender aqui a diferença de baixo contraste. Aí eu vou colocar um ROI. Vou colocar um ROI aqui bem na ponta da agulha. E nessa outra região aqui, vamos entender o que está acontecendo aqui, ó. Tá? Vamos tirar essas informações aqui, ó. Pessoal, imagina o seguinte, você vai fazer uma punção, tá? Que nesta região da agulha, ele apareceu 0,63. E aqui nessa região, onde está mais hiperdenso aqui, ele está a 159, a 1,59 miligramas por ml. Lembra daquele resultado 0,5 para cima, 0,5 para baixo? Não é uma regra. Mas eu tenho que entender que muitas vezes eu tenho um tumor e eu posso ter um tecido necrótico.
Se eu tenho um tecido necrótico e eu faço uma punção nessa região, qual o resultado esperado da minha biópsia? E se eu faço uma região necrótica do rim do paciente, né? Aqui eu não consigo diferenciar bem, o médico está ali mexendo no paciente, imagem de baixa qualidade. Então, quando a gente trabalha por regiões e vai entendendo que, às vezes, a gente pega uma região que está morta, aqui é 0,52, pode ser que ele vai dar um falso negativo, né? Aí, ó, aqui não tem nada, o paciente vai para casa, ó, fizemos a biópsia, deu negativo. Então, será que acontece isso na rotina? Será que é comum acontecer eu ter somente esse tipo de imagem, né? Então, são recursos que o espectral ele pode te ajudar a ter essa tomada de decisão. Então, se de repente ele posiciona a agulha nesse ponto, mas ele entende que aqui é um tecido necrótico, ele vai fazer, não, eu preciso mudar o meu alvo e colocar aqui, ó. Aí sim ele vai fazer a sua biópsia. Bom, vamos passar para um outro caso aqui. O Homero comentou, né, vesícula biliar. Não é o caso aqui, oncologia, mas é um caso interessante. Vou buscar nos meus casos clínicos aqui. Vesícula biliar. Então, vamos lá. Vesícula biliar, tomografia convencional. Vamos lá, pessoal. A gente consegue fechar diagnóstico, o que tem aí nessa vesícula biliar? Difícil, né? A gente pode janelar, a gente pode brincar aqui, muda alguma coisa, fecha diagnóstico, a gente está seguro em falar nisso? Então vamos lá, quando a gente tem a tomografia espectral, lembrando que a tomografia espectral, aí é 70 kV, ela é equivalente à convencional, vou diminuir a minha energia. Diminuindo a energia, como é um exame contrastado, a gente vai perceber que existe uma concentração maior de iodo a ser atenuado e já começa a chamar a atenção. Partindo de estruturas que nós conhecemos, né? Cortical renal, brilhou mais, eu estou vendo o fígado que tem mais iodo, né? E aí eu começo a ver que a gordura ficou mais preta aqui, mais hipodensa, a gente começa a entender e me chama a atenção que na vesícula tem uma área de hipodensidade aqui, né? Então eu vou fazer o seguinte, vou usar uma outra ferramenta, que ela chama Magic Glass, a gente pode ter 4 resultados simultâneos e a gente pode jogar com esse resultado aqui, ó. Então a gente vai fazer o seguinte, primeira imagem aqui, eu vou jogar uma imagem virtual sem contraste. Legal. Mono aí, eu posso diminuir minha energia aqui para ter mais atenuação. Você vai ver que quanto menor a energia, a gordura ela trabalha de uma forma diferente, ela atenua menos, então por isso que é que nem o ar, né, gente? É que nem o pulmão, ele vai ficando mais radiopaco, né? Vai ficar mais negro, né? Menos opacidade. Posso chamar aquela ferramenta lá de densidade de iodo, para ter certeza, né, se tem iodo ou não, eu posso fazer um ROI e digitar aqui. Ele deu 0,0 miligramas por ml e ele me apareceu esse Z efetivo aqui, ó. Olha que interessante, pessoal. Quando eu vejo o Z efetivo aqui, eu já sei que ele tem iodo. Eu já aprendi que o iodo ele ficou azul. As artérias hepáticas aqui estão azul. Ele tem essa parte aqui da imagem vermelho, que é esse pedacinho da gordura aqui. Então, poxa, a gordura está ficando vermelho, que é iodo ficou azul. Se aqui não apareceu nada de captação de iodo, me apareceu essa pedra vermelha aqui. Então, eu já posso falar que é uma pedra de colesterol. Só que, além disso, né, quando eu vejo essa imagem aqui espectral, que eu vejo a parede da vesícula, eu vejo uma heterogeneidade de cores. Eu vejo azul mais escuro, azul mais claro, um azul mais clarinho aqui, e isso me faz pensar também, e até ter certeza que por essa compressão da pedra na parede da vesícula, ele está causando uma isquemia na parede da vesícula. Agora, se eu volto para a tomografia convencional, tá aqui, ó, né?
tá aqui, ó. Então ela fecha um diagnóstico, ela me mostra, né, como o nosso amigo do Tiranossauro Rex falou, né, transformar um que é um filme preto e branco num filme colorido, né? E olha o que ele me dá de informação. E a gente vai aprendendo a interpretar esses casos aqui, ó. Tá? Tem um câncer de mama. Então, aqui, a gente pode trabalhar com a tela da forma mais fácil. Vamos fazer uma coisa diferente aqui, então. Opa, cancela. A gente trabalha aqui com espectral. Vou transformar essa tela num layout diferente. Eu posso jogar com diversos layouts da tela. Então, aqui eu tenho a tomografia convencional, tenho o meu mono I 140. Esse aqui eu quero jogar, por exemplo, o meu Z efetivo. Esse daqui eu quero jogar, por exemplo, o meu iodo sem água. Aí a gente vai rodar a imagem. Então, a gente vai observar que quando a gente faz essa tomografia, né? Eu vou dar um zoom na imagem para ela ficar igual a todos aqui, ó. Né? Tomografia convencional. A minha lesão, ela está nesse ponto aqui, ó. Então, quando eu faço a avaliação da imagem pela tomografia convencional, talvez não foi o tempo ideal de contraste, precisaria fazer um pouquinho mais tardio, um pouquinho mais precoce, mas quando eu trabalho a minha monoenergia, olha o que ele me aparece. Ele aparece uma maior atenuação de iodo no tecido. Se eu vejo essa imagem, que é o iodo sem a água, ele começa a me brilhar algo aqui que eu não tenho. Olha o meu Z efetivo aqui, ó, que tá um esverdeado mais azulado, né? Olha como que ele chama a atenção ali, ó, para mim do tecido. Tem uma concentração diferente de iodo. E às vezes, pessoal, a gente são os achados incidentais, né? Então, se eu comparo o lado direito com o lado esquerdo aqui, ele já começa a me mostrar dados que, né, não vou ter aqui da tomografia, né? Ele já perde aqui a diferença aqui, né? Então ele começa a mostrar algo que eu não tenho, né? Mono-I, monoenergia, a gente começa a trabalhar, né? Vamos ver se o coronal vai ficar bom aqui. A gente consegue mostrar aqui no paciente. Trabalhar aqui, a gente começa a ver aqui na mama do paciente, né? A gente começa a ver que a gente tem algo que chama atenção aqui, né? Ó, olha a diferença aqui nessa região para essa região aqui, né? A gente fica mais um diagnóstico mais confiável. Lesão da colocistite já foi, espectral, tumor. Esse caso aqui também é interessante. Paciente com tumor de boca. Tomografia, né? As fases que a gente tem que fazer, o tempo que eu tenho que fazer. Então, a gente fala o seguinte, ó. A lesão está aí, né? E aí, a lesão estando aí, como é que eu estou seguro em falar se a lesão está aqui ou não? Uma das vantagens da tomografia espectral é eu poder fazer a comparação da tomografia espectral com a tomografia convencional. Então, quando eu pego a convencional, comparo com a espectral, eu vou ter os benefícios clínicos, né? E tenho pontos que eu quero observar. Então, o que eu vou trabalhar aqui? O primeiro resultado é o mono-I, baixando a energia e a maior atenuação do iodo. Olha o que eu tenho aqui. Posso janelar essa imagem aqui? Pode janelar, sem problema. Mas você vai acabando estourando a imagem. Olha o que acontece quando eu trabalho a minha janela aqui. Bem nessa regiãozinha aqui tem uma lesão. Vamos fazer uma brincadeira aqui? Vamos jogar um virtual sem contraste? Presta atenção na jugular do paciente, nas artérias, ó, pumba,
tchau, foi embora iodo, né? Vem aqui, trabalho meu Z efetivo, olha lá o que acontece, ó, vamos dar a janelinha lá, ó. Uma região que seria homogênea, vermelha aqui, ele está colocando pontos amarelos. Quando você mostra a ressonância do paciente que o médico vê, ele fala assim, olha, por segurança, eu quero tirar 70% da massa óssea aqui, né? Agora, dependendo do resultado que ele vê aqui, ele fala assim, deixa eu ver se eu consigo mudar isso, ao invés de tirar 70%, tirar 40%. Olha lá o tumor, ó. Aparentemente, ele não tem invasão óssea ainda. Mas claro que o médico vai fazer uma conduta diferente, mas talvez não vai tirar 70% do osso do paciente. Pô, Irã, mas será que ele tem certeza que ele está falando isso? Então vamos quantificar o quanto de iodo que tem nessa região? Vamos lá, ó. Chamei aqui, chamei nesse pontinho aqui, chamei nesse outro pontinho aqui, chamei nesse outro pontinho aqui, e a gente vai avaliar o quanto tem de iodo numa região ou na outra. Então, aqui, ó, 2,93, 1,96, 0,7. Então, a gente começa a entender que regiões mais vascularizadas são regiões com probabilidade de tumor maior, né, para a gente estar trabalhando. E assim a gente vai entendendo, né? Tem um caso que, esse caso aqui, pessoal, ele fez a tomografia espectral, tá? Ele fez o primeiro exame, olharam o exame, o paciente foi embora e ele voltou para repetir o exame. E quando ele repetiu o exame, aí eles olharam com mais cuidado e eles observaram que tinha uma lesão. Então, eu vou pôr aqui para vocês. Aqui, séries, vamos esse daqui também, vamos comparar. Então, eu estou comparando, tá? TP1 com TP2. Então, quando ele pega essa imagem aqui, vamos pegar aqui, ele já fez o autolink, tá? Essa é a região, é o exame feito 2. Eu vou pegar esse daqui, ó, e vou jogar um mono-I. E vocês vão ver o que vai acontecer com esse mono-I. Ele começa a me mostrar uma lesão aqui, ó. Um condrosarcoma. Aí eles falam assim, caramba, esse paciente voltou aqui, ele fez em novembro de 2016, agora o paciente está repetindo em fevereiro de 2017. Olha o que eu encontrei aqui. Eles buscaram o resultado espectral desse paciente, tá? E foram avaliar essa imagem aqui do paciente, tá? Quando ele pegou e foi trabalhar com o mono-I, que ele diminui aqui, ele identificou a lesão. Olha só, será que se ele tivesse identificado essa lesão já no começo, ele já não entraria em tratamento? E agora, depois de alguns meses, ele repete o exame e tem a lesão? Então, é isso que é o poder do espectral, né? De você ter o seu raw data, você conseguia fazer essa análise retrospectiva, e se você observar com todo carinho, todas as ferramentas que ele tem, o que ele pode chegar, você começa a ter um ganho muito bom diagnóstico, né? Então, assim, você começa a entender que você fala, olha, se eu tivesse identificado a lesão já no início, o tratamento seria outro, o paciente não ia sofrer tanto, né? Vamos colocar aqui o Z efetivo, né? Olha lá, ó. Aqui é o Z efetivo dele. Então, a gente começa a entender que são recursos que a gente pode estar trabalhando, né, que chama atenção, né, para algo que a gente poderia ter. A gente usa até um ditado, né, first time right. E assim vai, pessoal. Eu poderia ficar aqui, tem uma lista de casos clínicos aqui que a gente poderia falar. Eu vou mostrar um caso aqui de cardio, né, para mostrar para vocês. E esse paciente aqui, ele pôs um stent,
tá? Ele fez lá a angioplastia, passou pelo procedimento e ele voltou para repetir o exame porque ele estava com dor torácica. Ele estava com alguma clínica que ele ficou, né, ali não confortável, e eles fizeram um exame nesse paciente e chegou na conclusão, né? Que conclusão que a gente chega, né? Quando o médico vê essa imagem aqui e ele avalia, né, a tomografia, ele vai ter que tomar uma decisão clínica. A gente sabe que paciente que chega no pronto atendimento, que ele chega para fazer uma avaliação de stent, né, pós-cirúrgico, e ele ainda tem algo ali que chama a atenção, existe o protocolo. Não concluído na tomografia, ele vai para o cateterismo. Então, quando ele observa essa imagem aqui, a gente consegue identificar que existe uma pequena estenose aqui, né? Então, a conduta de protocolo, se ele não vê na tomografia, ele vai para o cateterismo. Aí a gente tem que entender também quantos por cento dos pacientes que não são diagnosticados com a tomografia, que ele vai para o cateterismo, que quando ele chega no cateterismo dá negativo. Então, a ideia aqui é entender que, se eu tenho um resultado espectral, eu vou mudar esta ferramenta da tomografia convencional. Essa é uma imagem feita com um tomógrafo de 4 centímetros de cobertura, tá? Eu vou colocar a ferramenta iodo sem a água e vou dar um zoom aqui para vocês. Quando você faz o iodo sem a água, olha o que acontece aqui. Então, eu consigo identificar que dentro do stent ele tem um coágulo. Então, a gente começa a entender que nem sempre, né, a gente vai conseguir enxergar um coágulo, uma placa bem definida numa coronária, que só a hemodinâmica vai entender. Porém, se você passa essa informação, né, por intervencionista, que essa lesão está na porção proximal, no stent, da coronária, né, esquerda, e ele vai, poxa, legal, eu já vou direto lá no assunto já resolver. Então, são recursos que ele vai ser muito importante na hora da decisão clínica, né? Então, assim, isso é o resultado espectral. Eu não precisei usar um equipamento de 16 centímetros, não precisei usar... É uma questão, eu não tenho frequência cardíaca aqui, mas ele me entregou um bom resultado aqui para avaliação. Então, esses seriam alguns resultados espectrais aí que a gente poderia trabalhar na nossa rotina. Como eu disse, né, a gente poderia ficar aqui horas falando de casos clínicos, praticando, e então, para mim aqui não tem fim, né? São horas. Queria ver se tem alguma pergunta, se tem algo a comentar. Vou minimizar minha tela aqui. Vou parar Excelente, o Ótimo, Ian. fantástico. A Solange até aqueceu a mão, parece que ela tem algumas perguntas já. Eu vou fazer primeiro a pergunta do nosso colega aqui, do José Aguiar. Ele pergunta se é possível diferenciar um tumor benigno de um maligno com o espectral. Não, não é o momento, não é o caso ainda, né? Mas assim, a gente começa a entender as características anatômicas. Nós não temos esse critério ainda de malignidade ou não. Precisa do anátomo patológico. Mas vamos pegar a lição espectral. Para eu ter o gold standard, eu preciso do anátomo patológico, né? Eu tenho que fazer uma biópsia, só que eu tenho que fazer a biópsia no ponto certo. Se eu pego o tecido necrótico, a gente corre o risco de não ser nada. E aí começa, né, os erros ali. Então, a intenção é ajudar a tomografia, ajudar a gente tomar a decisão correta, fazer o melhor procedimento, encaminhar para o próximo passo melhor orientado para cada caso.